Vivendo com os Mestres do Himalaia, Experiências Espirituais de Swami Rama. Capítulo Transmutação da Matéria, página 306 a 310. Em 1942, encetei uma viagem a Badrinath, o famoso santuário do Himalaia. No caminho existe uma localidade denominada Srinagar, situada à beira do Ganges. A 8 quilômetros de Srinagar há um templozinho de Shakti, e a 3 quilômetros do templo situava-se a caverna de um Baba Agori. O Agor é um estudo misterioso, raramente mencionado nos livros e dificilmente compreendido até pelos yogis e swamis da Índia. Caminho esotérico envolve a ciência solar e usa-se para curar. Dedica-se a compreender e dominar as forças mais sutis da vida, mais sutis do que o prana. Cria uma ponte entre a vida nesse mundo e a vida no outro. Pouquíssimos yogis praticam a ciência Agori, e os que o fazem são evitados pela maioria das pessoas, mercê dos seus métodos estranhos. Os aldeões da área que circunda Srinagar tinham muito medo do Baba Agori. Nunca se aproximavam dele, porque sempre que alguém o fizera no passado, ele xingara os atrevidos e lhes atirara pedras. Tinha mais de 1,90 m de altura e uma compleição robusta. Orçava pelos seus 75 anos. Trazia os cabelos compridos, barbas e uma tanga feita de juta. Nada possuía em sua caverna, exceto uns poucos sacos de aniagem. Fui vê-lo na esperança de passar ali a noite e aprender com ele alguma coisa. Pedi a um pândita local que me mostrasse o caminho. Disse-me o pândita: esse Agori não é nenhum sábio, é um sujo. Não quereis ir vê-lo. Mas o pândita conhecia meu mestre, e eu o persuadi a levar-me à caverna do Baba. Chegamos à noitinha, momentos antes de escurecer. Encontramos o Agori sentado numa rocha entre o Ganges e a caverna. Ele convidou-nos a sentar ao seu lado. Em seguida, defrontando o pândita, falou-lhe: tu me xingas por trás e, no entanto, me saúdas com as mãos enclavinhadas. O pândita queria ir embora, mas o Agori se interpôs. Não. Vá até o rio e traze-me um pote com água. Quando assustado o pândita voltou com a água, o Agori estendeu-lhe um cutelo de açougueiro e ordenou-lhe: há um corpo morto flutuando no rio. Puxa-o para a praia, corta-lhe os músculos da coxa e da panturrilha e traze-me alguns quilos de carne. A ordem do Agori abalou o pândita, que ficou muito nervoso. O mesmo aconteceu comigo. Assustadíssimo, o meu companheiro não queria satisfazer aos desejos do Agori, mas esse, enfurecendo-se, gritou-lhe: ou me trazes a carne do corpo do morto, ou eu te retalho e tiro a tua carne. O que preferes? Movido pelo medo e de profunda ansiedade, o pobre pândita puxou para a terra o corpo morto e começou a cortá-lo. Mas estava tão transtornado que acidentalmente também cortou o primeiro e o segundo dedos da mão esquerda, que abriram a sangrar profusamente. Mas assim mesmo levou a carne ao Baba. Nem o pândita nem eu estávamos então raciocinando normalmente. Quando o pândita se aproximou, o Agori tocou-lhe os cortes dos dedos, que se curaram num pronto. Não ficou sequer uma cicatriz. O Agori ordenou-lhe que pusesse os pedaços da carne num pote de barro, levasse o pote ao fogo e cobrisse a tampa com uma pedra. E disse: não sabe que esse jovem Swami está com fome e tu também precisas comer? Ambos dissemos: mas nós somos vegetarianos, senhor. Baba irritou-se com isso e retrucou: julgas que como carne? Concordas com as pessoas daqui que me chamam de sujo? Também sou vegetariano puro. Passados 10 minutos, ordenou ao pândita que lhe trouxesse o pote de barro. Juntou algumas folhas grandes e disse:
espalha-as no chão a fim de servir a comida sobre elas. Com mãos trêmulas, o Pândita fez o que lhe mandavam. Ato contínuo, o Aghore entrou na caverna à procura de 3 tigelas de barro. Durante sua ausência, o Pândita sussurrou: "Não creio que eu consiga viver até o fim dessa história. Isso é contra tudo o que eu aprendi e pratiquei toda a minha vida. Vou suicidar-me." "Que me fizeste? Por que me trouxestes aqui?" "Cala a boca", disse eu. "Já que não podemos escapar, vejamos ao menos o que acontece." O Aghore ordenou ao Pândita que servisse a comida. Quando o Pândita tirou a tampa do pote e começou a encher minha tigela, descobrimos, pasmados, que havia ali um doce chamado rasgula, que se faz com queijo e açúcar. Era o meu prato favorito e que eu estivera pensando nele enquanto rumava para a caverna do Baba. Aquilo tudo me pareceu muito estranho, disse o Aghore. "Esse doce não tem carne nenhuma." Comi o doce e o Pândita teve de comê-lo também. Estava deliciosíssimo. O que sobrou foi dado ao meu companheiro para que distribuísse entre os aldeões, a fim de provar que não tínhamos sido enganados por uma técnica hipnótica. Sozinho na escuridão, o Pândita partiu para sua aldeia, distante 5 quilômetros da caverna. Preferi ficar com o Aghore para solver o mistério da comida transformada e para compreender-lhe o desconcertante estilo de vida. Por que foi cozinhada a carne de um cadáver e como pode ela ter sido convertida em doce? Por que vive ele aqui inteiramente só? Perguntei a mim mesmo. Eu já ouvira falar em pessoas assim, mas essa era a primeira oportunidade de conhecer pessoalmente uma delas. Depois que meditei por 2 horas, entramos a falar sobre o texto dos livros sagrados. Ele me mostrou extraordinariamente inteligente e lido. O seu sânscrito, porém, era tão conciso e duro que cada vez que falava eu levava alguns minutos para decifrar o que ele estava dizendo antes de poder responder-lhe. Era sem dúvida um homem muito ilustrado, mas seu caminho diferia de qualquer outro sadhu que eu já conhecera. Agora é um caminho descrito no Atharva Veda, mas em nenhum dos livros sagrados cheguei a ler que se devia comer carne humana. Perguntei-lhe: "Por que vives assim, comendo a carne de corpos mortos?" "Por que lhe chamas corpo morto?" replicou ele. "Já não é mais humano, é apenas matéria que não está sendo aproveitada. Tu é que associas a seres humanos. Ninguém mais usará aquele corpo, por isso uso eu. Sou um cientista que faz experiências tentando descobrir os princípios fundamentais da matéria e da energia. Estou mudando uma forma de matéria em outra forma de matéria. Meu mestre é a Mãe Natureza. Ela faz inúmeras formas e apenas lhe sigo a lei para mudar as formas que me cercam. Filo pensando naquele Pândita, para levá-lo a despersuadir os outros de aproximar-se daqui. Este é o 13º ano que vivo nessa caverna e ninguém veio visitar-me. As pessoas têm medo de mim por causa da minha aparência. Pensam que sou sujo e que vivo de peixe e corpos mortos. Atiro pedras, mas nunca atingi ninguém." Seu comportamento exterior era muito tosco, mas ele me confiou que procedia assim daquela maneira, visando com isso impedir que fossem perturbá-lo enquanto estudava e não querendo cair na dependência dos aldeões para conseguir comida e suprir as outras necessidades. Não era desequilibrado, mas para evitar as pessoas procedia como se fosse. Sua maneira de viver era totalmente autossuficiente, e embora conseguindo viver naquela caverna por 21 anos, nunca recebera a visita de nenhum aldeão. Ficamos acordados a noite inteira e ele me ensinou, falando o tempo todo sobre o caminho de Aghore. Esse caminho não era o meu, mas eu estava curioso para saber por que ele levava esse tipo de vida e por que fazia tudo o que estava fazendo. O Aghore tinha o poder de transformar a matéria em formas diferentes.
como mudar uma pedra num cubo de açúcar. Na manhã seguinte, uma depois da outra, fez-me muitas dessas mudanças. Disse-me que tocasse areia e os grãos de areia se transformavam em amêndoas e cajus. Eu já ouvira falar nessa ciência e já lhe conhecia os princípios básicos, mas acreditara escassamente em tais histórias. Não estudei nesse campo, mas estou plenamente familiarizado com as leis que governam a ciência. Ao meio-dia, o Agori insistiu em que eu comesse alguma coisa antes de partir. Dessa feita, tirou-me um doce diferente do mesmo jarro de terra. Foi muito delicado comigo, discutindo o tempo todo os textos do tantrismo, e disse a certa altura: essa ciência está morrendo. As pessoas ilustradas não querem praticá-la, de modo que um tempo virá que esse conhecimento será esquecido. Qual a vantagem de fazer tudo isso? Perguntei. O que queres dizer com vantagem? Isso é uma ciência, e o cientista que se dedica a esses conhecimentos devem usá-los para os fins curativos e contar a outros cientistas que a matéria pode ser mudada em energia e a energia novamente em matéria. A lei que governa a matéria é a mesma que governa a energia. Debaixo de todos os nomes e formas existe um princípio unificador, ainda não conhecido em sua totalidade pelos cientistas modernos. O Vedanta e as ciências antigas escreviam o princípio fundamental da vida. Existe apenas uma força vital, e todas as formas e nomes do universo são simples variedades da forma una. Não é difícil compreender a relação entre duas formas de matéria, porque a fonte é a mesma. Quando a água se solidifica, chama-se gelo. Quando começa a evaporar, chama-se vapor. As crianças pequenas não sabem que as três são formas da mesma matéria e que, essencialmente, não há diferença na sua composição. A diferença reside apenas na forma que ela assume. Os cientistas hoje são como crianças. Não percebem a unidade por trás de toda a matéria, nem os princípios para modificá-la, fazendo-a passar de uma forma a outra. Intelectualmente eu concordava com ele, e, no entanto, não lhe aprovava a maneira de viver. Despedi-me e prometi voltar a visitá-lo, mas nunca o fiz. Curioso a respeito do Pandita que regressara à sua aldeia na noite anterior, dominado pelo medo, fui ver como estava. Para minha surpresa, encontrei-o totalmente mudado, pensando em seguir o Agori e tornar-se seu discípulo.